Olá, tudo bem? Hoje o nosso seminário é sobre diferenciação e funções das células TCD8+ efetoras. O grupo é composto pelo Christian, pela Gabi e por mim, Isabela. Sabemos que os vírus utilizam várias moléculas da superfície celular para adentrar nas células dos hospedeiros, usar a maquinaria genética e da síntese proteica das células para se replicar e disseminar-se no meio. A única maneira de erradicar a infecção estabelecida é matando a célula infectada, liberando o vírus para o meio extracelular e paralisando sua capacidade de sobreviver e de se replicar. A função de promoção de morte das células com vírus em seu citosol é mediada pelos linfócitos T citotóxicos CD8+, que são as células efetoras da linhagem TCD8+. Além de atuarem na defesa contra micróbios, a segunda função importante deles é a erradicação de diversos tumores e também desempenham papéis fundamentais na rejeição aguda de enxertos de órgãos. Como ocorre então a diferenciação das células TCD8+ em CTLs? As células TCD8+, elas reconhecem os peptídeos derivados do antígenos proteicos que são apresentados pelas células dendríticas. Os linfócitos T são estimulados a proliferar e diferenciar-se em CTLs, que entram na circulação da corrente sanguínea. A diferenciação das células TCD8+ em CTLs envolve a aquisição da maquinaria para matar as células-alvo. No esqueminha ao lado, podemos observar então como ocorre a apresentação do antígeno viral nos órgãos linfóides, onde eles irão se proliferar, se diferenciar de linfócitos T citotóxicos TCD8+, em CTLs, migrar para a corrente sanguínea, indo até a célula infectada pelo vírus, onde ela irá reconhecer o antígeno viral e a CTLs irá então causar a morte da célula-alvo, eliminando assim a infecção viral. A ativação de células TCD8+ imaturas, como a de todas as células T imaturas, é mais bem iniciada pelos antígenos apresentados por células dendríticas. Os antígenos reconhecidos pelas células TCD8+ podem ser vírus que infectam outros tipos celulares, incluindo outras células além das dendríticas. Podem ser também antígenos de tumores de vários tipos celulares. A ativação das células TCD8+ acontece através da apresentação cruzada de antígenos. O que seria essa apresentação cruzada? É quando uma célula dendrítica apresenta o antígeno viral para um linfócito TCD8+. Ou seja, uma célula apresentadora de antígenos, no caso as células dendríticas, fagocita uma célula infectada, processa o antígeno que estava na célula infectada, externalizando através do MHC de classe 1. O linfócito TCD8+, ele reconhece esses antígenos que lhe foi apresentado, e aí ele tem a sua ativação, e consequentemente, desempenha suas funções efetoras. Dando sequência aqui então, no processo de diferenciação das células TCD8+ em CTLs, vou falar um pouco sobre o papel das células T auxiliares. Elas participam na ativação completa de células TCD8+ imaturas e sua diferenciação em CTLs. Elas podem adquirir a participação de TCD4+ auxiliares. As células TCD4+ auxiliares, elas podem ser necessárias para as respostas de células TCD8+ frente a infecções virais latentes, transporte de órgãos e tumores. Já a citocina desempenha diferentes papéis nesse processo. As citocinas, elas induzem diferenciação e mantêm as células efetoras e as células de memórias vivas. A IL-2, ela é responsável por induzir a diferenciação e manter as células efetoras e as de memórias vivas. A IL-12 e interferão do tipo 1 também estimula a diferenciação das células TCD8+ imaturas em CTLs efetores. Essas citocinas, elas são produzidas frente a infecções virais e bacterianas, em que há ativação de resposta imune inata. Com isso, as células dendríticas são ativadas e secretam essas citocinas. A IL-15, ela é responsável pela sobrevivência das células TCD8+ de memória.
Ela é produzida por várias células, dentre elas as células dendríticas. IL-21, produzidas por células TCD4+, é responsável pela indução das células TCD8+, de memória na prevenção da exaustão das células TCD8+. Continuando aqui, vou falar um pouquinho da inibição das respostas por células TCD8+. Esse é o conceito de exaustão das células T. Nesse processo, a resposta efetora se desenvolve, mas está ativamente suprimida. Infecções agudas, as células TCD8+, diferenciam-se em CTLs, que eliminam as células infectadas. Em situações de exposição persistente ou crônica a antígenos, podendo ser virais ou tumorais, a resposta das células TCD8+, é suprimida pela expressão e acoplamento de PD1 e outros receptores inibitórios. O mecanismo de exaustão pode estar ligado à cronicidade de várias doenças. Ela pode ter evoluído para preservar o tecido de danos prolongados. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções efetoras dos linfócitos T CD8+. Bom, os linfócitos T, né, eles são conhecidos como citotóxicos. Então, né, os CTLs CD8+, eles eliminam micro-organismos intracelulares, principalmente, né, matando as células infectadas. Então, eles eliminam, né, esses invasores através da apoptose celular. Bom, então dando seguimento, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mecanismos de citotoxicidade mediado por esses CTLs. Então, a morte mediada por CTLs envolve o reconhecimento específico de células-alvo e a liberação de proteínas que induzem, né, a morte celular, a apoptose. Nesse esqueminha, né, aqui ao lado, é possível a gente analisar, né, o reconhecimento do antígeno e a formação da sinapse imunológica, a exocitose de grânulos, o desacoplamento do CTL e, em seguida, a morte, né, da célula-alvo. Em seguida, a gente tem, né, como mecanismo de citotoxicidade o reconhecimento de antígenos e a ativação desses CTLs. Esses CTLs eles se ligam e reagem com a célula-alvo por meio de um receptor antigênico, o correceptor CD8, e as moléculas de adesão. Então, esse esqueminha aqui ao lado mostra o processo acontecendo. Em sequência, um dos mecanismos de citotoxicidade é a morte das células-alvas por CTLs. Então, aqui nesse esqueminha mostra uma célula-alvo recebendo um CTL CD8+. Em seguida, mostra-se, né, o que acontece nesse endossomo, que a perfurina induz a captação de gram-enzimas e endossomos das células-alvo com posterior liberação no citoplasma, ativando caspases. O CTL libera o seu conteúdo granular na sinapse imunológica e aí, em seguida, acontece a apoptose da célula-alvo. E para finalizar, né, os mecanismos de citotoxicidade mediada por CTLs, o papel das células T em erradicar as infecções. Então, no esqueminha, mostra na parte A os fagócitos com micro-organismos ingeridos nas vesículas, sendo atacados por células TCD4, onde acontece a secreção de citocinas, que acarreta a ativação de macrófagos, morte de micro-organismos ingeridos, a inflamação e a morte dos micro-organismos. Já no esquema B, mostra a célula infectada, né, com os micro-organismos, sendo, né, atacada pela célula TCD8, mostrando que após esse processo, acontece a morte da célula infectada. Após essa nossa conversa a respeito dos linfócitos T CD8+, nós separamos um artigo que se trata, né, da redução dos linfócitos TCD8+, citotóxicos, observado com a terapia PUVA em pacientes com vitiligo.
Esse artigo ele foi retirado da Cielo, e o intuito, né, de trazer esse artigo é sintetizar as informações que a gente adquiriu e também é conseguir aplicar ela e visualizar ela de maneira mais prática. Então, né, o artigo ele trata da hipomelanose adquirida, que acomete, né, 1% da população, que é o vitiligo, e ele é consequente da destruição dos melanócitos. Então, existem evidências, né? Esse artigo traz a informação de que existem evidências recentes que enfatizam o papel da célula T citotóxica CD8 na eliminação desses melanócitos. A PUVA, né, é uma terapêutica estabelecida no tratamento do vitiligo, mas não são conhecidas todas as etapas de imunomodulação que ela promove. Então, é uma terapia, né, que é usada, que surte efeito, mas não se sabe a fundo como que ela age ali no organismo. A fototerapia ela é capaz de reduzir esses linfócitos T do sangue periférico que expressam um marcador de migração para a pele, né, que é o CLA. Seguindo aqui com o artigo, em um segundo momento, ele traz a informação de que nessa patogênese, né, do vitiligo, tem-se enfatizado o papel das células T citotóxicas. Então, aqui conta, né, que foram identificadas pelo antígeno linfocitário cutâneo, que é o CLA, essas células já foram descritas no sangue de pacientes com outras dermatoses, né, outros tipos de doenças cutâneas, assim como o vitiligo. E que elas podem ser depletadas, né, pela fototerapia. Então, elas também podem ser tratadas através da fototerapia, essas outras dermatoses, e, concomitantemente, elas apresentam melhora clínica através dessas terapias, assim como o vitiligo. Então, descreve-se que, no caso, né, de vitiligo generalizado, que apresenta a melhora clínica expressiva após o PUVA, a redução, né, que houve foi de cerca de 25% desses linfócitos TCD8. Então, foi identificado em pacientes clínicos que usaram essa terapia uma redução de 25% dos linfócitos TCD8 circulantes, né, no paciente. E aí, mais para frente, vocês vão ver, né, o resultado do estudo clínico que foi feito, que realmente, de fato, essa melhora clínica, né, que tem após o vitiligo, após o uso, a melhora clínica que é tida do vitiligo após o uso dessa terapia, ela é bem visível e bem aparente, mostrando que realmente, né, a redução desses linfócitos T está totalmente ligado com a melhora cutânea, né, dos pacientes que são tratados com essa terapia. Como podemos ver, a pesquisa se deu a partir de um paciente do sexo feminino de 45 anos, fototipo 4, apresentando vitiligo vulgar há 8 anos, só que com piora há 6 meses. Durante esse período, a pele apresenta grande capacidade de gerar resposta imune. Dentre os componentes celulares destacam-se as células T efetoras, particularmente as células TCD8+ citotóxicas, capazes de lesar células que expressam um antígeno específico reconhecido por seus receptores. Diversas moléculas de adesão estão envolvidas na migração das células T do sangue para tecido, mas os linfócitos T de memória, que infiltram a pele, expressam um antígeno linfocitário cutâneo, o LCA, uma glicoproteína de superfície que permite a chegada do linfócito à pele. A população de linfócitos T circulantes CLA+, que migrará para a pele, constituirá 90% do infiltrado linfocitário em algumas doenças inflamatórias cutâneas, como a psoríase e a dermatite atópica. Também demonstraram a presença de linfócitos TCD8+ específicos para melan-A no sangue de pacientes com vitiligo. Melan-A é o antígeno de diferenciação melanocítica. Dessa forma, definiu-se papel consistente das células T melanócitos específicos no vitiligo, sendo a imunidade celular dependente dos linfócitos TCD8+ preponderante.
A relação CD4/CD8 foi descrita aumentada em pacientes com vitiligo estável e normal reduzida em alguns pacientes com vitiligo ativo. No caso aqui retratado, avaliou-se o efeito de intervenção, né, na aplicação da terapia PUVA sobre esses linfócitos. A relação CD4/CD8 encontrada foi elevada, antes era de 3,0,2 e após o tratamento foi de 3,68. Esse parâmetro sanguíneo talvez não seja o melhor, porque todos os linfócitos são estudados, e não apenas o subgrupo específico de linfócitos circulantes, no caso CLA+, né, que tem a capacidade de penetração na pele. Assim, após marcação das células TCD8+, com anticorpo monoclonal, HSA452, que é um anti-CLA, observou-se que eles apresentaram queda de 25% após a intervenção, que seria uma paralela à melhora clínica da paciente. Nessas fotos aqui, a gente pode visualizar, né, que houve sim uma melhora após a aplicação da terapia PUVA, né, visualizar a diminuição das manchas de vitiligo, né, no resultado do artigo. Essa melhora corresponde a 25%.